Esses dias alguém me perguntou se é necessário nós conhecermos as filosofias que criam o pensamento da nossa geração, seja a última moda filosófica, a mais recente moralidade progressiva, ou a última ideia da psicologia, para sermos, vivermos a vida, ensinarmos, confrontarmos, criarmos nossos filhos de maneira adequada. E a resposta é não. O que nós precisamos é ter um pensamento mais profundo sobre tudo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus não é só para nós lermos, como lemos alguma coisa que é necessária diariamente, como comer algo. Ela foi nos dada para nós conhecermos a mente de Deus e sermos transformados por ela. E isso exige pensamento profundo, mesmo naquilo que aos nossos olhos pode parecer mais simples. É óbvio que sempre haverá pessoas que conhecem as filosofias da hora, as últimas ideias da psicologia para refutá-las, mas não é uma necessidade de todos nós. Então aqui em Romanos capítulo 12, verso 9, você vê, nós não vamos falar nem sobre o verso inteiro, sobre meio verso, mas esse meio verso meditado de maneira séria, como a Bíblia deve ser, é um ensino profundo para enfatizarmos na mente dos nossos filhos, para confrontarmos todas as ideias e pensamentos que se levantam contra Deus, como o apóstolo Paulo diz. Paulo chama esses pensamentos, essas filosofias, ideologias de fortalezas que se levantam contra Deus na mente dos homens, e nós, através da palavra, levamos cativo todo o pensamento ao derrubar essas fortalezas. Então aqui em Romanos diz assim: odeie, só a parte B do verso 9, odeie o que é mal e apegue-se ao que é bom. Obrigado. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. A primeira parte do verso diz: o amor deve ser sincero. Então, a cada nova geração, é óbvio que novas ideias surgem, todas baseadas mais ou menos em 3 ou 4 ideias que vão sendo reformuladas. Mas, enfim, um humanismo secular, e que um cristão comum precisa ir fundo na verdade simples, às vezes, de uma afirmação como essa, e deixar ela moldar nossa mente, nosso coração, e através dela olhar para a vida, e através dela então educarmos na fé os nossos filhos, e combatermos o bom combate da fé no nosso mundo. É suficiente isso, é suficiente para lutarmos contra todas as ideias e pensamentos que se levantem contra Deus no mundo e em nossos próprios corações. Então vamos nos deter apenas nessa segunda parte: abomine o que é mal e conserve o que é bom. Nós vamos olhar algumas coisas, o que for possível a respeito disso, e nós vamos ver que essa é uma palavra profunda para a nossa geração, e que ela é suficiente para combater todo o pensamento que se levanta contra Deus. Quando você lê odeie o que é mal e abrace o que é bom, você começa a olhar para o texto, olhar para a vida e ver já a confrontação a um monte de coisas que moldam o pensamento da nossa cultura e que infelizmente moldam o pensamento de muitos cristãos. A primeira coisa é o quê? É que existe algo chamado bem e mal fora de mim. Não é? Odeiem o mal e apeguem-se ao que é bom. Ou seja, não existe algo dentro de mim que define o que é bom e o que é mal, o bem e o mal.
subjetivamente. Ou seja, o bem e o mal são objetivos, e o bem e o mal, por serem objetivos, estão fora de mim. Ou seja, tudo que acontece dentro de mim é subjetivo. O bem e o mal está fora de mim. O que eu sinto não define nada a respeito disso. Por isso, quando Paulo diz, deteste o que é mal, conserve o que é bom, ele está rejeitando toda a noção de que se você amar algo, aquilo é bom porque você ama. Ou se você odiar algo, aquilo é mal porque você odeia. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo aqui está rejeitando toda a noção que molda quase que o pensamento da nossa cultura, de maneira geral, e que muitas pessoas, mesmo cristãos, por olharem para algo que elas gostem, pode ser uma ideia, pode ser uma filosofia, uma ideologia, pode ser aquilo que a psicologia secular disse a respeito da vida do homem, de criação de filhos, porque ele gosta, aquilo é bom, ou porque ele não gosta, uma coisa é má. Isso parece tão óbvio, tão simples. Não é isso que nós devíamos, desde cedo, enfatizar na mente dos nossos filhos, na nossa própria mente? Eles não estariam seguros, e nós seguros, para olharmos, através dessa verdade, quase tudo que o mundo diz, e termos uma cosmovisão para perceber quão distante da realidade, da verdade e de Deus são as ideias da nossa geração. Então, se você, um verso pequeno como esse, se você olhar para ele frequentemente, profundamente, fizer as perguntas certas, só esse verso é suficiente para você enfrentar quase todo o pensamento do mundo. Seria suficiente para nossos filhos serem criados, viverem uma vida para Deus na adolescência, chegarem na universidade e terem como refutar todas as coisas que se levantam contra a verdade de Deus. Mas o que a gente vê é que cristãos abraçam ideologias inteiras opostas a isso, baseado no que eles sentem. Então eles têm uma mente dividida, ideias contraditórias dentro de si, e absorve a ideia de que realmente algo pode se tornar melhor dependendo do que eu sinto. Então o bem e o mal não depende do que nós ou nossos filhos sentem, ou nossos amigos sentem para se tornar bom, e nem para o que é mal. Eles são bons e maus objetivamente. Ou seja, não importa se a maneira com que eu olho, com que eu sinto, ou com que eu perceba. Não importa quem está fazendo algo ou não. Não importa se eu amo essa pessoa ou não. Se bem que Paulo vai colocar essa ideia de amor num nível muito mais elevado do que hoje as pessoas o fazem. Não importa se um pastor pregando algo é simpático, caridoso, atencioso, amigão. Aquilo é mal. Não importa o que eu sinto, não importa, isso não define. O bom não é bom porque você quer que seja bom. O bom não é bom porque você se sente bem em relação àquilo. E o mal não é o que você quer que seja mal. Gostar de alguma coisa não significa que ela seja boa. Paulo está dizendo assim, odiar o mal, ou seja, você pode gostar do que é mal. Gostar ou não gostar, amar ou não amar, não define o que é mal. Você não deve, você deve odiar o mal e abraçar o que é bom. Está vendo? Você pode não estar abraçando o que é bom. Não é porque você abraça algo, eu gosto disso, isso me completa, isso me faz bem, que aquilo é bom. É mal, você está abraçando o mal. Isso é o oposto do pensamento da nossa geração. Então Paulo diz, deteste o que é mal. Conserve em algumas versões o que é bom. Em outras palavras, o que é bom e o que é mal não mudam, porque estão fora de nós e são objetivos. Quem muda somos nós. Quando nós abraçamos o que é mal e não abraçamos o que é bom, ou quando nós não detestamos o que é mal como devíamos detestar, e às vezes detestamos o que é bom. Ou seja, nós mudamos, mas o que é bom e o que é mal nunca muda. Porque o que é bom e o que é mal está fora de nós e não é definido por você amar. Você pode amar tremendamente o relacionamento e ele é mal. É mal.
O que você sente não define. Paulo está dizendo assim para a gente: aqui está o que é bom e aqui está o que é mal. E você deve sentir algo por o que é mal, e você deve sentir outra coisa pelo que é bom. Filosofia, ideologia, alma, filhos, casamento. Há coisas que são mais a respeito da vida e a respeito de todas as coisas. E há coisas que são boas. E o que você sente a respeito disso não define isso. Se sentir bem sobre um relacionamento não faz ele ser bom. Se sentir bem sobre uma ideologia, se sentir que ela é mais caridosa, não faz ela boa. Não é? Então, Paulo está dizendo o seguinte: aqui está o que é bom, aqui está o que é mal, agora traga as suas emoções e a sua vontade em conformidade com o que está objetivamente lá. Isso é bom, tua emoção vai ter que ser trazida para isso, e objetivamente mal. E quando você enfrenta o mal, odeie o mal. E quando você olhe para o que é bom, abrace o que é bom. Então você vê, o bom e o mal são objetivos. É totalmente desassociado do que eu sinto. Você tem que odiar o mal. Não é o que você odeia que vira mal, e não é o que você ama que vira bom. Você tem que odiar o mal e tem que amar o que é bom. Agora, o que faz o que é bom, bom? Não é? O que faz o que é mal, mal? Em outras palavras, se não é subjetivamente que eu defino pelo que eu sinto o que é bom e o que é mal, o que define o que é bom e o que é mal? Aqui, nesse instante, Paulo não vai falar sobre isso, mas você não precisa ir muito longe na Bíblia para olhar a definição. No mesmo capítulo, no versículo 2, no capítulo 12, ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que por meio de testes você possa discernir o que é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Então, a razão pela qual existe algo que é chamado de bom e mal objetivamente é porque existe algo chamado a vontade de Deus. Ou seja, a razão pelo qual existe tal coisa como bom objetivo, o bom fora de mim e o mal fora de mim, e independente do que eu sinto, é que nós mesmos não definimos isso internamente, e que Deus está fora de nós. Deus é Deus. Não é? Ele é o santo, o separado. Ou seja, Deus se fez conhecer especificamente, historicamente, em sua palavra e na manifestação perfeita do seu Filho. Se não houvesse Deus, se não houvesse Cristo, se todos nós fôssemos um acidente, não existiria tal coisa como bom e mal, existiria só preferência. Mas é óbvio que isso seria sobre todas as coisas. Não existiria assassinato é bom ou mal, isso é só uma questão de preferência. Em seguida, tudo seria subjetivo, tudo ia depender do que eu gostasse ou não gostasse. Então, não é verdade que, se isso acontecesse, como quando as pessoas falam a respeito disso hoje, cada um ia definir o que é bom e o que é mal. Não, não, não. O forte ia definir o que é bom e o que é mal. E todo mundo ia ter que aceitar. O poderoso ia definir. Você vê, hoje a gente vive numa sociedade em que as pessoas vão dizer: não, o que é bom, o que é mal, você mesmo define. Mas todo mundo pensa igual. Por quê? Porque quem está definindo o que é bom e o que é mal não é todo mundo. É o forte, é quem tem o poder na academia, é quem está ensinando nas universidades, é quem tem o poder na mídia, são os governos, é quem tem um poder econômico, que vai dizer: não, isso aqui é bom, isso aqui é bom. O que é bom sobre sexo é isso. Isso a gente vai ensinar na escola, a gente vai ensinar aos teus filhos, a gente vai ensinar em todos os lugares. Você vê, não é todo mundo definindo o que é bom, é alguém que tem o poder. Quando não há o que é bom e o que é mal objetivamente, fora de nós, quem define o que é bom e o que é mal é quem tem o poder. É César, vai dizer: não, escravidão é bom, então é bom. É Hitler dizendo: não, matar todos os judeus é bom, e é bom. Se não existe o bem e o mal objetivamente, não é que todo mundo, cada um vai definir o que é bom e o que é mal.
Então, muitas das pessoas dizem, olha, não, é relativo, mas todos os jovens pensam igual, porque outras pessoas estão definindo quem tem o poder. Então, mas Deus existe, portanto, o que é bom e o que é mal é definido por quem Ele é, em sua autorrevelação na palavra em Cristo. O que significa que um camponês na antiga Rússia e que um judeu na Alemanha, um escravo há anos atrás no Brasil, na América, ou um prisioneiro cristão em Roma podia dizer para César, você está errado. Um camponês na Rússia podia dizer para Stalin, você está errado. Um judeu podia dizer para Hitler, você está errado. Por mais poderoso que você seja. Porque o bom e o mal não é definido dentro de nós, nem dentro de você. Por mais poder que você tenha. O seu poder não faz algo mal certo. O seu dinheiro não faz algo mal certo. O seu poder econômico, militar. Porque o bem e o mal tem uma realidade definida fora de você, como tem fora de mim. Não é o que nós gostamos ou não gostamos que torna algo bom ou mal. Agora, como nós livraríamos nossos filhos de tantos tropeços, e nossos amigos, e igrejas inteiras, e nós mesmos, se simplesmente um versículo como esse tivesse na nossa mente, nós pensássemos seriamente a respeito dele? Odeie o que é mal, se apegue ao que é bom. O que você sente não define essas coisas. Em segundo lugar, não é? Você vê que não é suficiente não fazer o que é mal, ou fazer o que é bom. O que a Bíblia está dizendo é que deve haver uma intensidade interna a respeito disso. Os verbos que Paulo usa, apostungontes, abomine, por isso que algumas versões falam odiar, é o sentimento interno de repulsa sobre algo, não é só não fazer o que é mal. Colomenoi, que para o que é bom, é a mesma coisa, é algo intenso em você, retenha isso, retenha o que é bom. Ele não diz simplesmente escolha o que é bom e rejeite o que é mal. As palavras que ele usa são as mais fortes possíveis. É abominar ou abraçar cheio de amor. De tal maneira que a palavra para abraçar ou se apegar, em algumas versões aí, em 1 Coríntios 6,16, no original, é a mesma palavra usada para a união sexual. É assim que ele está dizendo sobre você abraçar o que é bom. Com essa paixão, com esse apego, com essa profundidade. Em outras palavras, Deus não está simplesmente interessado numa religião, entre aspas, de força de vontade, em que eu estou tentando fazer o que é bom e estou tentando rejeitar o que é mal. Escolha não é suficiente, deixar de fazer não é suficiente. Por quê? O Evangelho sinaliza por uma transformação profunda em nossos corações. Nós devemos lembrar do significado de hipocrisia, que é uma mudança exterior que não é acompanhada de uma mudança interna em nós. É por isso que ele começa, por exemplo, o verso dizendo: o amor não seja fingido ou não seja hipócrita. Apegai-vos ao que é, odiai o que é mal. Então Paulo está dizendo, não basta evitar o que é mal, você tem que odiar o que é mal, abominar o que é mal. E não basta escolher o bem, você tem que abraçar o bem. Então, a batalha da vida cristã é uma batalha essencialmente das nossas emoções serem transformadas, nossas emoções serem mudadas, não apenas o nosso comportamento. É por isso que você nunca pode pegar o cristianismo e dizer, olha, qualquer homem pode aplicar o cristianismo. O cristianismo não fala sobre mudança de comportamento, não fala sobre você ser um bom cidadão, fala sobre você ser uma nova criatura. Essa é a mensagem do cristianismo. E qualquer coisa que você saia disso, você está falsificando ele.
o que nos leva à terceira observação. A ordem da Bíblia é que nossas emoções sejam alteradas, apesar de elas parecerem estar fora do nosso controle, ou a gente pensar assim: você não pode absolutamente, imediatamente, odiar aquilo que você gosta, né? Abominar o que você gosta, mas pode estar dizendo: deteste o que é mal, conserve, abrace o que é bom. Ele está dando uma ordem para nossas emoções. A Bíblia está fazendo isso. Nunca cai no argumento de que Deus não exige, não dá ordem às nossas emoções, só fala sobre nós fazermos coisas. Isso é totalmente distante do propósito e daquilo que Deus fez na nova aliança. Deus nos ordena não só escolher o bem, não escolher o mal. Você vai ver que muitas pessoas dizem: olha, não, amar é simplesmente fazer algo, mas a Bíblia, por exemplo, na passagem mais usada para falar sobre o amor, 1 Coríntios 13, a Bíblia fala o oposto disso, não é? Ela diz assim: ainda que eu dê todos os meus bens, para algumas pessoas isso é que mas não tiver amor, não tem nada. Ou seja, você está vendo? A Bíblia está falando sobre algo interno, que está em conexão com o externo. Senão a Bíblia não é que aquilo tem pouco valor, não tem valor nenhum. Então, mas se o seu coração está em tal condição que você ama o mal e odeia o bem, que é o que o ser humano é naturalmente, como você pode obedecer essa ordem? A resposta é nascer de novo. Nascer de novo. A resposta é a promessa da nova aliança, não é? É por isso que Jesus, por exemplo, diz: aquilo que é nascido da carne é carne, não aproveita para nada. O que é nascido do Espírito é Espírito. Ama as coisas do Espírito, como João 3:7, Romanos 8:7-8, 1 Coríntios 2:14-6. Ou, para usar assim termos bíblicos, Jesus, com seu sangue, comprou na nova aliança para nós várias coisas. Comprou regeneração, justificação, comprou um novo coração, comprou essas coisas com o seu sangue, como está em Lucas 22:20, 1 Coríntios 11:25. E tudo isso deve ser cumprido em nossa vida. Então, se nossas emoções estão indo para estar em conformidade com aquilo que o coração de Deus diz ser bom e mal, a evidência daquilo que Jesus fez por nós. Ezequiel 36:26 diz: e eu vos darei um coração novo e um espírito novo eu porei dentro de vós, para que vocês amem os meus estatutos. Então Deus ordena aquilo que Ele concede. Foi o que Agostinho declarou em sua oração, que fez Pelágio se levantar e a grande controvérsia começar. Deus concede o que Ele ordena, e é verdade. Então, quando Cristo nos deu um novo coração, nós começamos a ver o mundo e sentir as coisas como Ele sente, não é? Mas isso não é simplesmente acontece automaticamente, abrangendo todas as coisas. A regeneração é uma semente incorruptível, é o início de algo, mas nós vamos crescendo nisso à medida que nós vamos olhando para a palavra de Deus, como estamos olhando nessa manhã, para um texto como esse: odiai o que é mal e apegue-se ao que é bom, e vamos gastando tempo pensando a respeito disso, orando a respeito disso, e o Espírito Santo nos santificando por meio disso. Então nós somos transformados de um grau de glória para outro grau de glória, como está em 2 Coríntios 3:18. Contemplando a glória do Senhor, Jesus, estamos sendo transformados na mesma imagem, de um grau de glória para outro grau de glória. Isso por quê? Porque você tem um novo coração. Quando você lê a palavra de Deus, você é transformado de um grau de glória para outro grau de glória, à medida que você está usando toda a sua faculdade, tudo aquilo que Deus te deu, a sua mente, para meditar seriamente a respeito do que Ele disse e ver todas as implicações. Odiai o mal e apegue-se ao que, abrace o que é bom. Todas as implicações disso. Olhar todas as filosofias, todas as ideologias, tudo a partir disso. Você vê, só esse meio verso desconstrói toda a ideia da nossa cultura. Mas a Bíblia diz assim em 2 Coríntios 3,15, um pouquinho antes: até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Ou seja, os judeus, quando eles liam o Velho Testamento, que era a Bíblia que tinha naqueles dias, só o Velho Testamento ainda, a Bíblia diz que tinha um véu sobre o coração deles.
Então, porque eles não tinham visto o sacrifício perfeito de Cristo e não tinham então recebido um novo coração através daquilo que Cristo fez, ao ler a verdade de Deus, o véu estava lá e nenhuma mudança interior acontecia. Então, nós tivemos nossos olhos abertos, contemplamos a glória de Deus em Cristo, e agora o Espírito, através de nós contemplarmos a palavra de Deus, foi tirado o véu e nós somos transformados de um grau de glória para outro grau de glória. Então a vida cristã não é uma mera escolha, é escolher com intensidade. Não é não fazer o mal, é odeie o mal. Não é escolher o bem, abrace o bem, abomine o que é mal, abrace o que é bem. Em quarto lugar, o bem moral é objetivo, não subjetivo. Não é o que eu gosto que é bom. O bem moral objetivo é bom para nós. O Gabriel está dizendo que o mal moral objetivo é mal para nós. Então você vê que há uma relação na nossa língua, houve uma separação, mas lá é uma frase só. Aqui diz, o amor seja genuíno, no verso 9, a primeira parte, ou não seja, algumas versões quiseram expressar isso positivamente, enquanto outras negativamente. Aqui diz, o amor seja genuíno, mas lá no original está expressando negativamente, o amor não seja fingido, não seja hipócrita. Então, sem iniciar uma nova fase, lá no grego, Paulo continua, abominando o que é mal e retendo o que é bom. O amor não seja fingido, aborrecer o que é mal e apegai-vos do que é bom. Aqui nós separamos a frase. Vamos ver, há essa ligação no comando de amar e o comando de abominar o mal e abraçar o que é bom perto. Paulo está falando algo essencial sobre o amor. Então, todos concordam que uma coisa boa significa amar alguém, não é? Amar a Deus, amar as pessoas, é fazer algo que seja bom para elas. Quando você ama alguém, todos nós entendemos que o amor faz coisas boas para o objeto do amor, e não é mal para com o objeto do amor. Então Paulo está dizendo, o amor seja genuíno, abominando o que é mal e abraçando o que é bom. Deus está dizendo que aquilo que é mal, não é? Objetivamente, é ruim para as pessoas. E aquilo que é bom objetivamente é bom para elas, e não o oposto. Ou seja, você não decide o que é bom para as pessoas, o que é ruim para as pessoas, e em seguida define o seu amor sobre ela. Ou seja, você define primeiro que isso é bom para ela, depois você define que amar ela é apoiar aquilo. Não, é o oposto. Deus decide o que é bom, Deus decide o que é ruim, e nós em seguida chamamos aquilo que Ele decidiu de bom e de ruim de amor. Bom, amar, a definição é fazer o que Ele chamou de bom em relação a Ele e às pessoas, e detestar e abominar o que Ele disse que é mal em relação a Ele e às pessoas. Essa é a definição de amor. Portanto, o que eu faço está ligado sempre ao amor às pessoas e ligado à glória de Deus, de tal maneira que em 1 João 5,2, ele diz assim, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, nisto nós conhecemos que nós amamos a igreja, que nós amamos os redimidos. Em quê? Ele podia falar, no que você vai fazer. A resposta dele, ao que ele está, o complemento da sua afirmação é surpreendente. Ele disse, nisto nós sabemos que nós amamos os irmãos, que nós amamos a igreja. Ele diz, quando nós amamos a Deus e obedecemos seus mandamentos. A prova de que eu amo os irmãos é se eu amo a Deus e obedeço a Deus. Não é estranho? Porque você vê que a definição dele não está em relação ao outro, mas está em relação a Deus. Se eu amo a Deus e obedeço os seus mandamentos, eu amo. Agora, se eu não amo a Deus nem obedeço a Ele, eu não amo os irmãos. Não importa se eu estou fazendo algumas coisas. Então, como você pode saber que você está amando as pessoas? Por amar a Deus e guardar os seus mandamentos.
Porque seus mandamentos são a expressão do bem objetivo, daquilo que Deus diz que é bom. E seus mandamentos são a expressão das proibições objetivas, daquilo que Ele diz que é mal. O mal objetivo, portanto, é ruim para as pessoas, e o bem objetivo é bom para elas. Amá-las é estar obedecendo a Deus no comando que Ele deu. Odeie o que é mal e se apegue ao que é bom. Ou seja, se eu, na minha definição de amor por alguém, estou olhando para o mal e racionalizando o mal, porque eu a amo, eu estou exatamente no sentido oposto do que a Bíblia diz ser amar alguém. Então, sendo explicitamente cristão, qual é o maior bem para as pessoas? O maior bem possível é o próprio Cristo. Ele é o nosso bem. Ele é o nosso bem final. Ele é o objetivo final de toda a bondade de Deus para nós. Ele é infinitamente bom para nós. Nele há a perfeição da bondade de Deus. E Ele é o oposto a tudo aquilo que é mal, que se opõe ao que Deus é. Todas as outras coisas são boas ou mais para nós indiretamente. Se aquilo me aproxima de Cristo ou me afasta de Cristo. Mesmo as coisas que parecem neutras. O que é um amigo de verdade? É o que me aproxima de Cristo. Um amigo que me afasta de Cristo não é amigo, não é bom, não é? O que é um relacionamento bom? É o que me faz se aproximar de Cristo. Um relacionamento que me afasta de Cristo não é bom. Porque Jesus é a expressão máxima do que é bom. Que atos são bons? Aquilo que me aproxima de Cristo, o que me afasta dele não é bom. Como eu sei se uso meu tempo de maneira boa ou má? A maneira que eu uso meu tempo me aproxima de Cristo ou me afasta de Cristo? É isso. Me faz ter uma visão maior dele ou não? Se ele é o bem, que é diretamente, extremamente o bem final para nós, então eu amo as pessoas odiando tudo que afasta elas de Cristo e amando, e abraçando e olhando de maneira com o meu coração totalmente abraçando tudo aquilo que leva elas para Cristo. Você vê, eu nunca amo alguém quando eu racionalizo algo que destrói essa realidade para ela. E como nosso tempo está acabando, vamos falar só mais uma coisa, não é? É que o amor genuíno, então, nesse mundo, ele deve odiar. O ódio é um elemento fundamental no amor aqui. Se houvesse um mundo em que a glória de Deus não era roubada pelos pecados e as pessoas não fossem destruídas pelo mal, então você viveria num mundo em que amar não inclui odiar. Ou seja, então haverá um mundo para nós em que o amor não vai incluir odiar um dia. Mas no nosso mundo, amar inclui necessariamente odiar. Odeie o que é mal. Porque esse é um mundo mau. Por isso que Jonathan diz que o céu é um mundo de amor. Nada lá rouba a glória de Deus. Portanto, não há nada para me odiar lá. Nada lá destrói a comunhão com Deus na vida das pessoas. Portanto, não há nada para me odiar lá. O céu é um mundo de amor, da maneira mais plena que você possa imaginar. Mas no mundo, aqui, agora, amar inclui odiar. E se não houver odiar, não é amor. Você, para se apegar ao que é bom e amar o que é bom, e o bom final é Cristo, você tem que odiar o mal. Então, se houvesse esse mundo onde a glória de Deus não é roubada e as pessoas não são destruídas pelo pecado, então haveria apenas amor, e esse amor não precisaria de nenhum elemento de ódio.
mas em um mundo como o nosso ele é necessário. Não só o amor, mas o amor verdadeiro contém o ódio ao mal. Então o amor seja genuíno. Como? Odiando o mal. Senão não é genuíno, senão é falso. O amor que não contém esse elemento de ódio ao mal. Você vê, o mal maior não é crime, o mal maior é pecado. Infelizmente há essa inversão total, porque crime é contra o homem, pecado é contra Deus. Então, a palavra que o apóstolo Paulo usou fala sobre uma intensa rejeição interior. É uma rejeição, é interna, é intensa. Então o ponto é que nesse mundo amar envolve um intenso ódio ao mal. E desde que o mal rouba a glória de Deus e prejudica as pessoas, desonra a Deus, você não pode reivindicar estar amando alguém se você está mimando o mal na sua vida ou na dela. Essa é a definição oposta do que Deus chama amar, tanto a Ele quanto às outras pessoas. Então não cometa o erro de dizer que, por exemplo, em relação a você, o mal que você ainda está valorizando só destrói você. Não é verdade. Nós vivemos de tal maneira, a Bíblia diz que a nossa vida é de tal maneira que cada pecado seu não é só falta de amor a Deus, é falta de amor a todas as outras pessoas. É falta de amor a todos os irmãos, a todos os seus, a família, a todos os homens. O mal que você não odeia e não mortifica é uma prova de falta de amor a Deus e a todo mundo. E rouba a glória devida a Deus, mas afeta todas as pessoas. É por isso que João define: nós conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Por quê? Você foi feito para mostrar o valor de Cristo aos outros, que é o bem maior, que é o sumo bonum, Cristo. Quando você peca, e quando você acaricia qualquer mal em vez de odiar, você está dizendo para todo mundo: isso é melhor que Cristo. Isso é melhor do que o sumo bonum que é Cristo. O que você está fazendo é uma expressão de ódio e não de amor às pessoas. Então, se você faz algo que danifica o seu deleite em Cristo e sua maneira de mostrar o valor de Cristo, você peca não só contra Deus, contra a própria santidade que devia estar em você, mas você peca contra todo mundo, cada vez que você peca. Você peca contra os outros e não apenas contra si mesmo. Você rouba de Deus o display que devia mostrar que Ele é aquilo que é bom, em oposto ao que é mal. Então, o que está dizendo é que você só ama a Deus e ama os outros quando você odeia o que é mal. Você nunca mima o que é mal em você, nos outros e em nada. Porque o mal fere diretamente a glória de Deus. O mal na tua vida não fere fere todas as pessoas, todos os irmãos. E o mal obscurece a beleza de Cristo, que é o nosso maior bem, que é o que faz algo ser bom ou mal na vida de alguém, o que aproxima de Cristo, o que separa de Cristo, ou seja, a nossa maior alegria. Então você vê na metade de um verso, no livro de Romanos, capítulo 12, na metade do versículo 9, há uma refutação para toda a filosofia da nossa cultura. Portanto, o que nós precisamos é ser profundos naquilo que Deus nos deu. Como eu disse, algumas pessoas
vão estudar filosofias e algumas ideologias para refutá-las, mas a maior parte de nós, tudo que tem que fazer é simplesmente mergulhar naquilo que é totalmente suficiente, que é a palavra de Deus, e começarmos a enxergar toda a vida a partir das afirmações simples, mas profundas, se nós gastarmos tempo em oração com a palavra de Deus. Meio verso da Bíblia, meio versículo, é suficiente para refutar aquilo que domina a nossa geração e a toda espécie de racionalização dentro de nós e as redefinições que nós fizemos normalmente. Então abomine o que é mal e abrace o que é bom. O que você sente não define o que é bom e o que é mal. A partir disso, você vai até Deus, você tem as definições e você percebe que o Evangelho é muito mais do que simples a respeito de comportamentos, é a respeito de sentimentos profundos: odiar, amar, abraçar, abominar. O amor não seja fingido, odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Pai, obrigado pela tua palavra. Nesta vida estarei, na alegria ou na dor, ansiando por te ver, esperando em ti estou, onde exaltado és, e louvor para sempre.